Na noite de ontem, foram presos 2 cidadãos que tinham participado de um protesto em frente à residência do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado estadual Gil Diniz, em vídeo, se manifestou sobre as prisões e questionou a decisão de prender cidadãos que participam de manifestações enquanto criminosos vêm sendo soltos. Gil Diniz disse: "Acabei de sair do 91º DP na Zona Oeste de São Paulo. Até segunda-feira será impetrado um habeas corpus para reverter a prisão do Bruce e Jurandir. Não é possível que a justiça prenda 2 cidadãos ordeiros enquanto soltam milhares de presos que cometeram os mais variados crimes." O deputado acrescentou: "Decretaram prisão preventiva dos 2 ativistas presos quando protestavam contra Alexandre de Moraes. Foram conduzidos para o 15º DP, se dirigiram depois ao IML e agora vão permanecer no 91º DP. Estou a caminho do distrito e farei o possível para preservar seus direitos civis. Mas cabe a reflexão. Enquanto milhares de presos, esses sim perigosos, são soltos em São Paulo por conta da pandemia, a Justiça Paulista manda prender 2 idosos que representam algum tipo de ameaça para a democracia nesse tempo nebuloso. Vamos entrar com habeas corpus e todas as ações possíveis. É inaceitável que ambos sejam transferidos para um centro de detenção provisória e fiquem junto com presos comuns. É justamente a vida deles que corre risco." Assista. Fala pessoal, deputado Gil Diniz aqui, 91º DP, hoje dia 17, 1h30 da manhã, e a gente veio aqui dar uma força, né, ao Bronze e ao Jurandir, que foram presos, uma prisão que nós julgamos arbitrárias. Na segunda-feira vamos entrar, né, de hoje para segunda, nós vamos entrar aí com um HC contra essa prisão. A gente espera aí que seja deferido. Não é justo que esses brasileiros aqui vão aí para um CDP, um centro de detenção provisória, ficar junto com homicidas, latrocidas. É humanamente impossível imaginar uma situação como essa. Então, as medidas cabíveis, nós vamos entrar. Nesse tempo de pandemia, milhares de presos sendo soltos e 2 idosos aqui, ó, na carceragem do 91º DP sendo detidos. Simplesmente absurdo. Segunda-feira, se Deus quiser, o desembargador aí vai dar essa liminar aí, vamos entrar com esse HC. Um forte abraço a todos e contem com o nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Major Costa e Silva, ex-candidato ao governo de São Paulo, também compareceu ao local e manifestou sua indignação. Assista. Boa noite aí, pessoal. Vamos entrando aí, vamos compartilhando esse vídeo para todo mundo saber o tipo de abuso que está acontecendo hoje aqui com a Justiça de São Paulo. O que a Justiça está fazendo, tá? Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando. Estou aqui na frente do 15º DP, tá? Onde os 2 ativistas que foram presos inicialmente porque estavam lá se manifestando na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, tá? Eles receberam uma medida cautelar, né? Foi determinada uma medida cautelar pela Justiça de São Paulo, a pedido do Ministério Público de São Paulo, exigindo que eles não saíssem de casa após as 18 horas, que eles não se aproximassem mais do ministro. Pois bem, a Justiça entende, né? Quando eles foram notificados, eles deram o endereço do acampamento Fora Dória, ali ao lado da Assembleia Legislativa de São Paulo, então lá passou a ser o endereço deles. Mas a Justiça entende que ainda assim eles estão descumprindo o mandado a ordem judicial que eles tinham de se manter longe do ministro, porque continuam falando que o ministro é um canalha. Bom, a opinião pública diz que o ministro é um canalha. Todo mundo está dizendo isso, então não são só eles. Apenas a mídia está divulgando o que esses 2 ativistas falaram, o Jurandir e o Bronze. E eles estão agora, né, a polícia aqui se manifestou, né, inclusive tive a oportunidade de conversar aí com o investigador e com o delegado, tá? E nós tínhamos iniciado uma live, o delegado pediu para que não fosse, porque ele não estava autorizando a divulgação da imagem dele, sem problemas, nós paramos aqui, mas estamos aqui divulgando, contando para vocês que mais uma vez esse ministro do STF, a Suprema Corte do Brasil, do país, que deveria estar garantindo a justiça, tá? Nós vemos aí um ministro se valendo da função para perseguir 2 cidadãos. E o Ministério Público de São Paulo, que deixa um monte de vagabundo solto, que deixa um monte de agressor dentro de casa com a esposa tomando porrada o dia inteiro, quando é esse tipo de coisa o Ministério Público não se mexe, mas para defender o ministro,
Está ali o Ministério Público correndo, a Justiça se fazendo tudo que pode ali para poder prejudicar, só para garantir a pseudo-segurança de um ministro do STF. Aí eu pergunto para vocês, nós temos um ministro que tem guarda, tá? Tem um militar, uma polícia militar fazendo a guarda dele. Boa noite, pessoal. Nós temos aí a polícia militar fazendo a segurança dele, tem a guarda judiciária fazendo a guarda dele, e ele se sente ameaçado por um senhor de idade, por um senhor de 63 anos. Descumpriram a medida cautelar. É isso que está acontecendo? Ou seja, para defender o ministro da Justiça se movimenta rapidamente. Agora, para garantir a segurança do cidadão, a gente não vê a mesma agilidade. A gente vê essa agilidade, a gente vê vagabundo sendo preso tão rápido. Não, a justiça funciona no Brasil quando interessa. E o nosso ministro, o ministro do STF, vou dizer, o ministro Alexandre de Moraes, um cidadão que, em tese, está lá para fazer a justiça, consegue se movimentar e consegue ser tratado como vítima, quando a vítima somos nós que não temos um serviço judiciário bem prestado. O senhor estava na sua casa? Eu estava na minha casa quando me ligaram. Saí correndo de casa, fui até o acampamento para ver o que estava acontecendo, para tentar impedir essa prisão. Só que quando eu cheguei lá, eles já tinham sido levados. Foi uma viatura descaracterizada da PM, cumprindo uma ordem de prisão. Veja bem, não estou aqui atacando a polícia. A polícia está cumprindo o seu dever. Recebeu ordem da justiça para que prendesse os dois cidadãos, os dois ativistas. A polícia cumpriu essa missão, está sendo muito cortês no nosso atendimento aqui, mas é um absurdo o que o judiciário faz. É um absurdo um ministro do STF se colocar de vítima. Qualquer servidor público, em qualquer nível, do presidente da República até o faxineiro contratado por um concurso público e recebendo lá, ele é empregado do povo e tem que estar disposto e ciente de que ele será criticado pelo povo. Próximo passo, Major, o que acontece? Agora, a partir de agora, o que nós vamos ter que fazer? Estamos aguardando a chegada do advogado, que deve entrar com pedido de habeas corpus contra ele, contra essa decisão da justiça. Mas a gente já sabe que, do jeito que a coisa está andando, do jeito que a coisa está sendo feita, da maneira como estão tratando o caso, a gente já sabe que muito provavelmente esse habeas corpus vai ser negado. Pessoal, é isso que a gente tem que ver. A gente fala sobre ditadura, o pessoal acusa os militares de ditadura porque as pessoas eram presas, porque eram investigadas. O que está acontecendo agora? O ministro do STF, porque foi xingado, ele tem agora todo o direito de exigir que o cidadão seja preso. E a contrapartida do salário que ele recebe, de todas as regalias que ele recebe, de prestar um bom serviço, de garantir realmente que a justiça seja feita no Brasil. Pessoal, boa noite. Bem rapidinho aqui, só fazer uma live com vocês para compartilhar. Estou boquiaberto o absurdo que a Câmara de Deputados acabou de aprovar em sessão remota. Eu, inclusive, estou no meu apartamento, como muitos deputados que estão participando das sessões à distância. Só os líderes, né, estão em Brasília, participando da sessão no plenário. Eu estive na semana passada, devo ir na semana que vem de novo por ser vice-líder, mas nessa semana estive fatidicamente em casa, no apartamento, e a Câmara acaba de aprovar a permissão para que síndicos de prédios possam, na verdade, permissão para proibição é engraçado, né? Mas que síndicos podem proibir festividades ou reuniões dentro dos apartamentos, em áreas que não são comuns. Gente, tem coisa muito exagerada também sendo feita. A gente sabe que é importante, a defesa da vida é fundamental, nós estamos no meio de uma pandemia, mas as regras de condomínio devem valer para áreas comuns. Quanto à questão de som, etc., que sai do apartamento, existe regramento já, em todos os condomínios, existe horário de funcionamento e assim por diante. Como bem disse o nosso líder Paulo Ganimi, quando defendeu lá no plenário da Câmara dos Deputados, tem apartamentos em que vivem 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. O síndico vai poder pedir que essas pessoas
parem de morar em conjunto ou que não cantem parabéns se uma delas estiver fazendo aniversário, mesmo que seja, por exemplo, pelo Zoom ou pelo WhatsApp, porque agora são proibidas, se o síndico assim desejar, inclusive as festividades dentro de apartamentos. Olha, é algo tão esdrúxulo que é difícil acreditar que foi aprovado. A lei em si, que trata sobre algumas acomodações no direito privado em virtude da pandemia, tinha vários aspectos bons, outros negativos, por isso o Novo também acabou votando contrariamente por uma questão de princípios, né? Nós colocamos em primeiro lugar as liberdades individuais dos cidadãos, direitos à vida, à propriedade, à liberdade. E nesse caso específico, já vou encerrando a live mesmo, disse que ia ser rapidinho e é só para compartilhar com vocês a minha... É difícil até... O meu espanto, né? É difícil até entender como nós chegamos a este ponto, né, da Câmara dos Deputados definir que o síndico pode entrar no último bastião da intimidade de uma pessoa, que é a sua propriedade privada, sua casa, e definir se lá pode ou não haver uma reunião, se na minha casa pode ou não ter alguma festividade interna, íntima, minha aqui. Enfim, graças a Deus aqui, a nossa síndica é muito bacana, o pessoal que administra o condomínio não tem problema nenhum, nas áreas comuns já foram colocadas as regras necessárias nesse período de pandemia. É importante que assim seja em todo o Brasil, nas áreas comuns, que haja cuidado, e mesmo dentro de casa, obviamente que todas as pessoas estão redobrando os cuidados, né, com higiene, tudo que é necessário nesse momento. Agora, chegar ao cúmulo do síndico poder proibir você de se reunir na tua casa, de estar com algum amigo, com a sua família mesmo, a sua casa, de fazer uma festividade. Gente, estamos indo longe demais. Um abraço, boa noite a todos. E José Rocha, é claro que é inconstitucional, mas a Câmara às vezes aprova leis inconstitucionais, depois fica para o controle do Supremo. Mas antes de chegar no controle de constitucionalidade que o Supremo pode fazer, existe ainda a possibilidade do veto do presidente da República a esse trecho da lei, e a gente espera que o presidente da República vete esse trecho, porque sinceramente é um absurdo, é rir para não chorar numa situação dessa. Boa noite a todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.